Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Felipe Braço. Talvez alguns aí me conheçam. Assim como vocês, também me formei nesse curso na universidade. Formei no finalzinho de 2017. Até pegando um gancho aí com o tema do evento de vocês, que eu dei uma olhada. Você está procurando outras empresas, outras ideias fora do âmbito da engenharia. Eu também tive esse interesse ao longo do meu curso. Até por isso que alguns colegas a gente deu início ao projeto da empresa júnior aqui do curso de vocês, que é a Alcance Engenharia Júnior. E eu, junto com a Cris, vai se apresentar aqui. A gente vai falar um pouquinho da Stone, qual que é o nosso propósito, como que a gente trabalha, o nosso jeito de ser. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiane, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu trabalho no time de pessoas aqui da Stone e a gente vai apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente faz, mas hoje eu trabalho na parte de recrutamento e seleção. Boa! Só para a gente começar aqui, fazer uma breve pesquisa, vou ser ousado. Quem já ouviu falar da Stone? Olha, até que não foi tão ruim, né? Bacana. Para quem, também para os que conhecem, para os que não conhecem, quem já fez uma compra na internet, americanos.com, Submarino, Magazine Luiza. Acredito que a boa maioria. Então, para quem não conhece, a Stone já fez uma compra no e-commerce, já usou um serviço da Stone. Foi assim que a Stone nasceu. A gente, no começo, era uma startup, uma empresa de tecnologia voltada para meios de pagamento. Né? Nossos fundadores sempre tiveram uma base tecnológica e começaram pelo e-commerce, desenvolver soluções para que o e-commerce brasileiro progredisse, né? Só que hoje a Stone é mais conhecida pelos meios de pagamento físico, no PDV do cliente, no ponto de venda do cliente, que é a maquininha de cartão, né? E como isso começou? Há muito tempo atrás, não no tempo de vocês, também não no meu tempo, existia um duopólio no Brasil em relação a esse serviço, né? O meio de pagamento físico. Existiam duas empresas que detinham esse serviço em relação ao meio de pagamento e que não dava opção para o cliente escolher com que empresa ele poderia trabalhar, né? E essas duas empresas faziam parte de grandes bancos que existem até hoje, que coincidentemente são bancos que ainda, na sua maioria, concentram todos os serviços bancários que hoje tem no Brasil e que vocês conhecem muito bem. Dessa forma, o serviço prestado por essas empresas não dava ao empreendedor, o cara que faz movimentar o mercado hoje no Brasil, opções de ter um melhor serviço, de ter um melhor atendimento e ser cobrado por um preço justo. Em 2010, o CAD viu que existia esse duopólio e que isso não gerava uma concorrência competitiva e saudável, então ele quebrou esse duopólio. E aí a Stone, uma startup de tecnologia que já atuava em meio de pagamentos no e-commerce, veio atuar também no mundo físico que a gente fala, que é através de soluções de meio de pagamento que fica no balcão do cliente, que hoje não mais é só a máquina de cartão, mas são soluções de sistema, de ERP, de conciliação e outros serviços que vão de encontro à melhor gestão e desenvolvimento de negócio do empreendedor brasileiro, né? Então hoje a Stone ela se consolidou com um grupo, que ela tem várias empresas e atua nesse âmbito em relação a meio de pagamento, né? E o que hoje faz o diferencial da Stone, né? O que antes era um duopólio e que não gerava qualidade e inovação para o cliente, hoje isso é o carro-chefe da Stone, é o que a gente leva de diferencial. Nosso atendimento pelas pessoas que a gente tem e que a gente procura e pelo preço justo que a gente pratica hoje no mercado. Quando a gente fala de unicórnio brasileiro, né, eu acho que a maioria aqui é de civil, né? Quando a gente pensa um pouquinho em engenharia em geral, em outras áreas, eu acho que o mercado tem mudado bastante, né? A forma hoje como a gente chama um carro pelo aplicativo, a maneira como você às vezes pede comida, a maneira como vários serviços que a gente utiliza mudou muito nos últimos tempos. Então a gente tem alguns exemplos de empresas aí, de startups que tentaram inovar e trazer um pouco de tecnologia dentro do mercado, em diferentes segmentos.
E aí, empresas que conseguiram um crescimento muito expressivo e ultrapassaram o valor de 1 bi de mercado são apontadas aí como unicórnios, né? Então, a Estônia é uma delas. Então, a gente, nos últimos, desde que o Felipe falou, né? A gente nasceu em 2012, então é uma empresa super nova, tem 7 anos de mercado praticamente, e a gente tem um sistema de operação que hoje a matriz fica no Rio e outra fica em São Paulo, e a gente tem um sistema de polos, que hoje é o nosso coração da empresa, é o maior time, tá? Que é o time comercial e logística que fica nos polos, e a gente, o maior diferencial que a gente tem é justamente serviço, então é estar próximo do nosso cliente. Então, como maquininha é o principal produto que a gente tem, hoje para a gente é super importante estar do lado do lojista, do lado do empreendedor, que é quem a gente precisa atender, tá? Então, foi muito pautado nesse modelo de serviço, de excelência, de quem quer estar na ponta fazendo a diferença, que a gente foi crescendo e foi construindo as nossas operações, tá? Então, hoje, todo o time que a gente tem, além do back-office lá do Rio e São Paulo, são essas operações locais, da mesma forma que a gente tem aqui em Curitiba hoje. A gente tem em Curitiba e região metropolitana, tem 10 operações, 10 escritórios da Stone, e quando você olha a nível Brasil, hoje a gente tem 250 operações no mesmo modelo que a gente tem aqui, tá? Esses escritórios locais para atender o lojista, atender o cliente. Beleza? Bacana. E falando um pouquinho assim sobre o nosso jeito de ser, né? Quem são as pessoas hoje que fazem a Stone? Hoje a gente tem um livro de cabeceira que a gente segue muito, que é o Paixão por Vencer, do Jack Welch. Então, assim, os principais princípios que ele fala no livro, a gente segue, né? E um deles é pessoas, né? A gente aposta muito na qualidade das pessoas que a gente emprega. Então, hoje a nossa empresa, ela é movida a pessoas talentosas. A gente procura sempre, o nosso lema dentro da empresa é procurar pessoas melhores que nós mesmos. Então, assim, a gente sempre está procurando pessoas que desejam sair da zona de conforto, que desejam, até a gente usa o termo que a gente sempre está esticando, né? A gente sempre tirando a zona de conforto. Pessoas que querem ir além do seu limite, que querem entregar mais que prometeram. Outra coisa também que a gente compactua também, além de pessoas boas, transpirar franqueza no dia a dia, a gente gosta também muito de comemorar nossos resultados. E a gente resolveu falar um pouquinho aqui, até pelo breve tempo que a gente tem, sobre um momento que marcou muito a nossa história no ano passado. Foi quando a gente abriu o nosso IPO na Nasdaq e a gente captou aí 2,8 bilhões, né, em dólares para a companhia, para a gente investir e continuar crescendo. Esse assim, foi um fator considerável, né, que tornou a Stone hoje como um unicórnio hoje no Brasil, próximo de outras empresas aí que também levam esse lema. E a gente até trouxe um videozinho só para passar um pouquinho, até com palavras a gente não consegue dizer isso, mas passar um pouquinho do nosso jeito de ser e da forma que a gente trabalha e no que a gente acredita. Over 200,000 Brazilian entrepreneurs are getting paid and growing their business through Stone. We become the leading provider of financial technology solutions in Brazil. You believed in this team, and we will be very grateful for our entire life. We will remember all of you who have helped this story to get started. The culture, the excitement, what you're doing as a company is absolutely incredible. It's only the beginning of a much bigger journey as a public company. A gente fez um pouco mais de bagunça na Nasdaq do que podia. Era um negócio super formal, a galera estava animada, levou quase o time todo lá, uma parte. Então foi bem legal. E assim, o que a gente hoje busca, né, são pessoas que queiram mudar um pouquinho do mercado de pagamentos no Brasil. Então eu falei que eu sou engenheira de alimentos, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu me identifico muito com a causa e isso para mim faz sentido. Quando eu estava na faculdade, eu acho que muita coisa a gente imagina ali no livro, só que quando você chega no mercado, você vê que tem diversas coisas super diferentes que você precisa aprender, diversas coisas que você não aprendeu lá e que é super importante independente da área que você trabalha. Então, acho que
Hoje, quando a gente pensa na nossa operação aqui, a gente está procurando pessoas, a gente está com um processo seletivo aberto, e a gente, tanto para Curitiba quanto para a região metropolitana, e hoje a gente tem vaga para o time comercial, que é o time que faz contato direto com o cliente, conduz as negociações, entende os negócios, para conseguir colocar alguma solução de pagamento para ele. Então, a gente tem 2 links ali, que a gente separa, né, Curitiba e região metropolitana, também Ponta Grossa. São vagas efetivas, tá? Então, eu sei que tem muita gente que às vezes está no começo do curso ainda, que não tem disponibilidade, mas caso alguém tenha horário, ache que dá para conciliar, a gente não se importa muito se a pessoa ainda está na graduação, tá? Depende muito da disponibilidade e da aptidão que ela tem, mas hoje a vaga que a gente tem é para o time comercial exclusivamente. E aí a gente tem outros programas, né, Felipe, de outras modalidades de estágio, só que nenhum fica aqui em Curitiba. Então o estágio só fica em Rio, São Paulo, e aí é legal acompanhar a página da Stone, que chama Carreiras Stone, e dentro do portal de carreiras a gente tem todos os programas, tanto o Summer Job, outros estágios, então tem várias oportunidades dentro da Stone hoje, então a gente busca muitas pessoas em diversos lugares do Brasil, tá, para a gente continuar expandindo e crescendo cada vez mais. Então hoje a Stone tem mais ou menos 4.000 funcionários e a gente quer cada vez mais pensando em dobrar esse time e depois triplicar esse time, então tem diversas oportunidades para diferentes perfis, tá? E aí se alguém tiver interesse na vaga do comercial aqui em Curitiba, quiser conhecer as operações, fica super à vontade para falar com a gente também. E os links que estão ali, todo mundo pode ver a descrição, tudo certinho, como que funciona a área comercial da Stone, beleza? Beleza? E assim, só para falar um pouquinho de gente como a gente, eu entrei na Stone no final de 2017, então também estava na graduação, assim como vocês. Então eu optei para estar ingressando na Stone no time comercial. Eu sei que faz sentido, a maioria da gente aqui, a gente não tem uma bagagem comercial, né? A trajetória que a gente tem até antes da faculdade, talvez não é muito, ou dentro da faculdade, a gente não oferecem para a gente a oportunidade de se desenvolver nessa área, não só comercial no requisito de vender, né? Mas você vender um projeto, você vender uma ideia, né? E essa, na época, só compartilhando um pouco o que fez eu optar pela Stone, foi justamente seguir esse caminho. Não sabia se eu ia seguir essa carreira de comercial, mas eu queria me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Eu queria saber vender uma ideia, um projeto, de vez em quando até vender você mesmo para alguém, né? Então foi nesse intuito que eu acabei entrando para me desenvolver. E essa oportunidade que eu passei, que eu aprendi bastante, gostaria de compartilhar com vocês aí, beleza? Cara, meu Facebook talvez alguém tenha, vocês vão encontrar amigos em comum, LinkedIn, se quiserem procurar Felipe Braço, tirar alguma dúvida, como funciona, como que é. Acho que a gente, por ter vivenciado a mesma experiência, a gente tem bastante para trocar. Beleza? Tranquilo? A gente vai ficar ali fora um tempinho, né, Cris? Se alguém tiver que virar alguma coisa, você vai passar uma lista? Sim, a gente pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar um e-mail pra gente. E aí a gente vai estar ali fora, se alguém quiser conversar, quiser dar um contato também, a gente vai pegar o contato para o processo seletivo que a gente está conduzindo nas operações que a gente tem aqui em Curitiba. Beleza? Beleza? Valeu, pessoal!